Olá, seja bem-vindo! Esse vídeo que você vai assistir agora faz parte da versão 3.0 do nosso curso Mestre RPA, beleza? E estamos desenvolvendo a nova versão 4.0 com muitas novidades. E se você tiver interesse de aprender mais, de saber o que tem nesse treinamento, o link vai estar na descrição desse vídeo, beleza? Então, bons estudos e até mais! Agora que já geramos o nosso site aqui, já geramos a nossa extração de dados, o que temos que fazer agora é gravar esses dados em um arquivo Excel. Então, se você digitar aqui nas buscas Excel, teremos aqui várias atividades que trabalham com arquivo Excel, tá bom? Várias atividades que manipulam dados, planilhas Excel. Para começar a trabalhar com Excel, temos que seguir uma hierarquia, tá bom? Então, a primeira coisa que temos que fazer é utilizar essa atividade, Excel Process Scope. Então, arrasto ela para cá. Tá bom? Arrasto ela para cá. Dentro dessa atividade, eu vou utilizar a atividade Use Excel File. E agora, dentro dessa atividade, eu vou ter que configurar o nome do arquivo. Se eu tiver um arquivo pronto aqui no meu computador, eu posso selecionar esse arquivo navegando até a página dele, até a pasta dele, e selecionando o arquivo e clicando em Abrir. Nesse caso, como eu vou precisar gerar um arquivo novo, eu não tenho esse arquivo gerado, o que eu vou fazer? Eu vou clicar no mais, clicar aqui em texto, e eu vou colocar aqui o nome do meu arquivo. Por exemplo, eu vou colocar aqui dados Amazon.xlsx e vou clicar em guardar. Tá certo? Agora, a próxima etapa é pegar o texto, as informações que eu gerei aqui em cima e salvar nesse arquivo. Então, eu peguei, instanciei aqui o escopo do Excel. Eu falei para ele, usa um arquivo Excel, instancie um projeto Excel, abra ou gere o arquivo específico que eu estou passando aqui. E dentro desse arquivo, eu preciso salvar uma informação. E para salvar uma informação dentro desse arquivo, eu vou utilizar a atividade escrever data table em Excel. Então, eu arrasto ela para cá, para dentro da atividade Use Excel File. Quando você faz isso, quando tem apenas um data table no seu projeto, ele automaticamente identifica que é essa informação que ele vai usar. O que é um data table? Data table é uma planilha de dados, uma estrutura de dados, é uma tabela de dados. Então, quando extraímos as informações lá no nosso site, ele automaticamente gerou essa tabela de dados nessa variável aqui, dados Amazon. Agora, quando eu arrasto para cá esse escrever data table em Excel, ele vai verificar no meu projeto, tem alguma tabela de dados aqui? Tem algum data table disponível? Se tiver, ele vai tentar já falar para mim qual que é o data table que vai ser utilizado. Nesse caso, ele detectou aqui que é o dados Amazon, está correto, e agora eu vou falar qual que é o destino, onde eu vou salvar essas informações. Vou clicar aqui no mais, vou clicar em Excel, e vou clicar aqui em entrada personalizada. Vou selecionar aqui folha, vou clicar no mais e vou falar que é um texto, tá bom? E nessa folha eu vou colocar aqui, Sheet 1, tá bom? Então vai ser na nossa folha 1. Qual é a diferença entre esses três elementos aqui de cima? Vamos navegar um por um. No primeiro, basicamente vai ser a tabela, o nome da tabela onde eu vou salvar. Imagina que o seu arquivo Excel, você gerou uma tabela dentro desse arquivo, nomeou essa tabela e você quer substituir as informações que tem dentro dessa tabela com as informações que está vindo desse data table. Então, você pode passar o nome da tabela aqui. Então, você vai digitar o nome da tabela e quando você rodar o seu robô, ele vai substituir as informações ou atualizar as informações dessa tabela por essa informação que está chegando por aqui. Intervalo, você vai definir o nome da folha e a linha e a coluna onde essa informação vai ser gravada. Por exemplo, a folha se chama Sheet 1 e eu posso salvar aqui a partir da linha A1 e vou clicar em guardar. Ou seja, ele vai estar salvando a partir da primeira linha.
Já na folha, ele vai substituir tudo que estiver dentro de uma folha, começar a gravação desde o A1, tá bom? Nesse intervalo eu posso começar a gravação do A1, mas eu também posso começar a gravação aqui, ó, do G35, que vai funcionar da mesma maneira. Já no Folha, não. No Folha ele vai substituir todas as informações que eu tenho na minha planilha por as informações novas que estão chegando, tá bom? Aqui embaixo eu tenho duas opções, duas configurações. A primeira é anexar. O que vai acontecer? Ele vai adicionar os dados abaixo dos dados que já existem. Beleza? E a segunda opção é excluir cabeçalho. Então, se o seu data table aqui, ó, tem informações no título, ele não vai salvar essas informações se você deixar esse ícone aqui, ó, essa opção selecionada, tá bom? Normalmente, é mais comum a gente deixar o padrão que vem nele, tá bom? Então, normalmente você não vai precisar alterar essas configurações aqui. Então, basicamente, já finalizou o nosso processo, já finalizou o nosso robô. O que eu vou fazer agora é fechar o meu navegador e rodar para ver se ele vai extrair as informações conforme a gente planejou. Então, eu vou clicar aqui em executar. Abriu o site, ó, abriu o navegador no site correto. Está navegando de página em página, foi para a próxima página. Por enquanto, rodando da maneira como planejamos. Extraiu as informações, fechou o navegador. E agora ele tem que salvar aquelas informações em um arquivo do Excel. Tá bom? Então, ele, teoricamente, rodou o nosso projeto e salvou as informações em um arquivo do Excel. Esse arquivo aqui, ó, como eu passei o caminho relativo dele, ele vai ter salvado esse arquivo, ele salvou esse arquivo dentro da pasta do nosso projeto. Então, para visualizar esse arquivo de Excel, eu clico aqui em abrir pasta. E agora eu tenho aqui, ó, dados Amazon. Eu dou 2 cliques nele. Ele abre aqui o nosso arquivo para nós, né? Então, eu vou clicar aqui, ó, e dar uma formatada para ele ficar mais bonitinho, né? Então, eu formatei ali, ó, dei uma quebra de linha. E agora eu tenho aqui os preços, ó. Ele trouxe aqui o preço original e o preço em promoção, tá vendo? Ele está trazendo os dois preços. Mas isso aqui a gente poderia também configurar para funcionar de uma maneira mais inteligente, né? Mas nesse caso, a ideia inicial, que é extrair as informações, funcionou corretamente, tá bom? Então, esse nosso primeiro projeto está finalizado.